Vamos lá, mais um vídeo do André Lopes. É isso aí, nós vamos falar de formatura, vamos falar de receita, vamos falar de faturamento. É isso mesmo, margem bruta, todos esses detalhes que são importantes. E eu quero citar alguns pontos aqui para a gente entender quanto você fechou de contrato em 2019, em 2020 e qual que é o seu plano para 2021. É isso que eu quero entender. Sabe por quê? Porque geralmente essa história do planejamento, desse gerenciamento, ele é muito detalhado. Quanto mais você cuida, mais você pensa em crescimento e olha lá para frente. Você, claro, existe o problema do dia a dia, inadimplência, contrato que a gente não conseguiu fechar, enfim, existe, sem dúvida. Mas se a gente não tiver o olho lá na frente e tiver esse planejamento muito alinhado, a gente não consegue chegar lá. E é isso que eu quero explicar para vocês hoje. Eu quero falar de faturamento, quero falar de receita também, para a gente entender tudo isso. E depois eu vou fazer mais um detalhe ainda. Chega um momento que essa aula aqui começa a ficar enroscada, porque eu tenho que mostrar mais detalhe para você. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu computador, vou sentar e vou fazer uma aula detalhada na planilha realmente para você compreender e para você começar até a usar uma planilha como a nossa para entender quanto que eu já fechei de contrato, o que eu preciso olhar lá para frente, quanto que é o meu crescimento lá na frente, o que eu vou fazer nesse alcançar, o que eu vou alcançar realmente com os nossos negócios. É isso que eu quero passar para você, porque é essa visão é de planejamento, essa visão é de crescimento, essa visão é da gente olhar para o futuro e não deixar um buraco. Sabe por quê? Porque quando a gente fala assim, por exemplo, nossa, quanto eu faturei em 2019, né? Eu faturei X. Em 2020, X mais 1, né? Em 2021, o nosso plano é X mais 2. Ok. Se você não cuidar bem, né? Você, por exemplo, você não cuidou bem do 21, não cuidou bem do 22, você cria um buraco realmente na sua empresa. E esse buraco aqui, talvez ele pode ser o problema realmente financeiro para você fazer o quê? Pagar a conta do escritório. É essa que é a grande situação. E qual que é o meu olhar? É 21? Sim, que é o meu plano, né? Quanto você vai fechar em 21? Ok. Agora mais uma situação. Quanto você vai fechar de contratos para 2022? E para 2023? E para 2024? Sabe por quê? O nosso olhar tem que estar lá na frente. Porque a maioria das turmas decide antes. A maioria. Grandes turmas decidem mais perto do projeto. Isso, né? São Paulo, Rio de Janeiro, interior do Paraná, tal, é assim. E lá no Nordeste? E lá no Mato Grosso? E lá no Rio Grande do Sul? Como que é feita essa situação? É diferente, então eu quero que você bota o olho lá na frente, que você começa a fazer cálculo de 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. O que você vai ter de contrato até 2025? Para você não criar isso aqui, ó, um buraco no meio do caminho, né? Você está vindo numa linha reta, você vai continuar aqui. Se você não cuidou bem dos contratos de 2020, por exemplo, esse contrato aqui, onde que ele é reflexo? Lá em 2017. Se você em 2017 não fechou bastante contrato para 2020, olha o buraco que você tem aqui, ó. Aqui você tem um buraco. Entendeu? É isso que eu quero explicar para vocês detalhadamente como é essa situação. Por isso que eu falo para vocês, para essa linha aqui continuar assim, é só você fechar ao mesmo tempo, o mesmo tanto. Mas como a gente quer fazer isso, ó, a gente quer uma linha de crescimento, então nós vamos olhar aqui, ó, para 22, para 23, para 24 e para 25. São os anos que realmente a gente vai olhar para frente para estabelecer esse crescimento. E é isso que vai fazer a diferença dentro do seu negócio. É isso que eu quero que você fique atento, porque isso vai fazer seu negócio assim, ó, prosperar numa linha de crescimento e certa, não tem aquela história de ficar correndo igual um louco para fechar contrato, mas você não sabe direito como está 21, como está 22, como está 23, como está 24, como está 25, você não sabe, o que adianta? Então nós precisamos ter isso calculado, é isso que eu vou falar para vocês, tá bom? Então só vamos estabelecer aqui o que é faturamento, o que é receita, o que é margem bruta e tudo mais. Gente, quando eu falo faturamento é o valor total que você tem para fechar de contrato, por exemplo, né? Ou que você tem de realização no ano, ou que foi de vendas. Se foi de vendas, possivelmente, vamos falar, e a minha meta para 2021, André? Minha meta para 2021, vamos chutar um número aqui, tá? É 18 milhões. 18 milhões de reais em contrato para 2021. Opa, ok. Como que está a situação para 2021? Tem contrato aberto ainda no mercado? Não tem, tal? É uma situação enorme. Por quê? Os contratos de 2021,
olha aqui, olha o que eu fiz a conta aqui, né? Eu falei para vocês. Eles estavam lá em 2017, 2018. Olha para você ver. A nossa linha do tempo, vamos dizer assim, a nossa linha de negócio é diferente das empresas normais de mercado. Empresa normal, tá todo mundo preocupado quanto vai faturar esse ano de 2020, correndo para vender esse ano de 2020. Nós não, 2021 praticamente já foi. Nós precisamos pensar lá na frente. Então, assim, a situação sua, se você vai alcançar os 18 milhões, aqui, ó, onde determinou isso foi lá em 2017, 2018, para você estabelecer 21. Aí que está o grande X da questão. Então, assim, ó, quanto eu fechei em 2017, 2018? Né? A gente fechou para 21. Quanto eu tenho acumulado de contrato fechado? Vamos falar, nossa, eu tenho 15 milhões de contrato fechado para 2021. Ok, desses 15 milhões aqui, o que você tem mais aberto no mercado? Aberto no mercado para você compor o seu faturamento e chegar nos 18 milhões. Então isso é muito importante você olhar. Você tem que olhar quanto você vai conseguir chegar de faturamento aqui. O que você tem de turmas abertas no mercado ainda para você alcançar os 18 milhões? E aí mais um detalhe. Depois quando você chegou nos 18 milhões, você tem mais, né, venda de convite, né, que isso acrescenta. Você tem ainda possivelmente mais adesões, né? Quando a gente entra aqui em adesões, isso daqui vai lá para o painel de adesão. Vocês lembram bem do painel de adesão. Várias aulas eu já falei do painel de adesão. E aqui em algum lugar no YouTube tem falando de painel de adesão, que é a grande situação, né? O grande detalhe realmente né? Vamos falar que é o calcanhar de Aquiles, realmente é essa situação aqui, ó, 18 milhões, uma coisa é você fechar de contrato 18 milhões, outra coisa é você ter de adesão, também é muito importante você cuidar disso daqui, tá bom? Na planilha eu vou te mostrar depois detalhadamente que você vai entender um pouco mais. Então, essa situação que eu falei aqui, que eu rabisquei globalmente aqui, ó, eu tô falando aqui dessa situação, meus pincel atômico tá acabando. Eu falei aqui da situação de venda realmente, né? Para 2021, enfim. Por isso que eu falo, se 2017, 2018 foi responsável por 21, como que eu vou olhar 22, 23, 24 e 25? Gente, a gente tem que projetar tudo isso para a gente saber realmente quanto a gente vai fechar de contrato, quanto a gente vai ter que buscar de adesão, porque aqui, ó, é um esforço tremendo aqui, ó, tremendo de esforço, porque não tem outro jeito, é uma situação detalhada, porque você fecha o contrato lá para 50 adesões, temos as 50 adesões? Não! Você vai precisar ainda trabalhar, você vai precisar buscar essas adesões no mercado ainda, tá bom? Então é tudo isso daqui para você realmente compor esse número realmente de 18 milhões. E é assim, se você não chegar nas 18 milhões em adesões, aí você também tem um problema de venda extra, porque a sua venda extra, se ela está compilada em cima das adesões, porque quanto mais aluno, mais gente vai, maior fica o bolo do faturamento, né? O bolo do faturamento completo. Então isso daqui é muito importante. Tudo isso daqui reflete aqui, ó. Qual que é o meu faturamento de 2021? Qual que é o meu faturamento? Aqui que é o grande X da questão. O faturamento de 2021 é todos os contratos que vão realizar em 2021, você vai realmente entregar os contratos de 2021. Quanto você vai entregar de contrato em 2021? E você tem todas essas adesões? Tá todas em casa? Não. Como que tá isso? Me conta, para a gente saber exatamente esse ponto aí, que é o grande a situação do faturamento do ano. Então, uma situação é vendas, que você tem que estar com o olhar lá na frente. A outra situação é o faturamento do ano. Quanto eu tenho de contrato para realizar em 2021? E um exemplo, vamos chutar um número aqui, tá? Fazer com outro pincel que é melhor. Vamos falar que a gente tem um total aqui, ó, de 15 milhões para realizar. 15 milhões de reais de faturamento que está previsto para o ano, com todas as adesões e tal. Aí eu pergunto, você tem todas as adesões? Como que está? Você está cuidando desse faturamento aqui? Já recebeu quase tudo? Você tem um ano ainda para você trabalhar. Ou você precisa ainda fazer aqueles check-out. Cada 6 meses tem que ter um check-out completo dentro do projeto. Eu expliquei em outra aula minha também de receita, eu explico isso, né? Que a gente fala muito de receita, eu explico exatamente isso. Esse check-out aqui, ó, dentro desses contratos. Porque é essa realização aqui que vai compor, né? Meu faturamento é de 15 milhões de previsão. Aqui vai sair o quê?
o DRE. O que é DRE, André? DRE é o demonstrativo de resultado por exercício. Demonstrativo de resultado por exercício. É aqui que vai sair o possível lucro seu. Por quê? Uma coisa é o faturamento do seu ano. Outra coisa é o quê? É as despesas da sua empresa. Despesas, né? Por isso que eu falo, qual que é a história da receita que você tem, que é a margem bruta, dentro desses 15 milhões aqui? Vamos chutar aqui, vamos ser bonzinho. Vamos ser para a coisa realmente acontecer e ser mais simples para você entender. De 15 milhões, vamos falar assim, André, eu consigo uma margem aqui de 20% bruta. Por quê? Né? Teoria dos 80-20. 80% você vai gastar com os fornecedores, com o cara da cenografia, com o buffet, com a decoração, com o espaço de eventos, com pré-eventos, enfim, com tudo. Você gastou 80% no projeto, 80% desse dinheiro. 20% sobrou. 20%, deixa eu fazer uma flecha aqui, né? Nossa, André do céu, está ruim de pintura, hein? Meu pincel. É o pincel que está com problema, vou botar a culpa no pincel. Então assim, ó, dos 15 milhões, 80% ficou para pagar os fornecedores, né? Cenografia, buffet, decoração e tudo mais. E 20% sobrou. 20% de 15 milhões, 2 vezes 3, 2 vezes 15, 30, né? 3 milhões. 3 milhões. Esses 3 milhões aqui é o dinheiro que realmente é o dinheiro de margem bruta. É o dinheiro que vai ficar dentro, é a margem bruta que vai pagar o seu escritório. Vai pagar aluguel, vai pagar funcionário, vai pagar água e luz, celular, salário de todo mundo, salário dos sócios. Ele vai ficar todo esse dinheiro aqui para pagar isso. Aí que entra o DRE, né? Que é 3 milhões. Nossa, 3 milhões realmente. Nossa, e quanto foi minha despesa do ano? Essa conta que a gente tem que fazer de projeção, projetada para frente sempre. A gente tem que fazer isso daqui, que eu estou falando para vocês, projetado nessa história aqui, final de 2021. Como que vai ser a sua entrega em 21? Como que vai ser essa situação? Então assim, ó, dos 3 milhões aqui, que eu tenho de margem bruta, vamos falar que eu vou gastar aqui, ó, 2 milhões e 800 mil reais. Quer dizer, me sobrou um saldo, é o saldo de lucro, ó, de 200 mil reais. Sobrou um saldo de 200 mil reais. Quer dizer, esse daqui é o possível lucro líquido que você tem dentro do seu negócio. Você teve uma margem de 3 milhões, você pagou salário, funcionário, aluguel, despesa, enfim, teu salário, enfim, tudo mais. Sobrou, quer dizer, você gastou 2.800. Entrou uma margem de resultado de 3 milhões, você tem 200 mil reais de resultado de DRE, de demonstrativo durante o ano. Uma coisa muito, muito importante. Aqui também entra os impostos, tá? Impostos entra aqui nessa conta também de 2.800, tem que entrar impostos também. Tudo que é despesa do escritório. Aí a grande situação que a gente vem falar é o seguinte: André, eu posso sacar esses 200 mil do meu caixa? Muitas vezes não, você não pode sacar. Por quê? Porque você vai entrar num próximo ano com uma despesa altíssima. Quer dizer, essa despesa altíssima, vamos falar, você divide dos 2 milhões e 800 por 12, você já vai entender quanto vai dar aí. Vai dar 200 mil? Quase 200 mil isso, mais ou menos, né? 200 vezes 12 a 2 milhões e 400 a 220 mil, acho. 220 mil reais. Dá 2 milhões e 800 de despesa. Quer dizer, você vai ter todo mês 220 mil reais para você pagar de conta. Então, possivelmente, o saldo que sobrou de um ano, ele tem que deixar para começar a pagar o ano que vem, para você trabalhar o seguinte: montinho, montão, montinho, montão. Se você saca esse dinheiro, como você vai pagar o mês seguinte do seu escritório? Isso tudo está dentro, né, de uma linha que não é muito certa e correta, que é o fluxo de caixa. O fluxo nosso tem dia que está alto, tem dia que está baixo. Como a gente tem muita inadimplência também, geralmente o nosso fluxo ele está abaixo da nossa empresa de formatura. Depende do tanto de contrato que você tem e depende dessa situação aqui, né, do 80-20. Você separa o dinheiro 80-20? Então isso é extremamente importante. Eu sei que eu rabisquei tudo aqui, mas é essa situação aqui. Essa situação do 80-20. Vamos só explicar. Nossa senhora, caiu meu vaso. E eu não vou cortar esse vídeo não, vai ficar assim, vamos embora. Caiu o vaso e depois a gente conserta. Essa história do 80-20 é muito importante. Eu sempre falo ela e eu sempre volto a repetir, né? Por quê?
daquela história do faturamento ali, se você tem, né, vamos supor lá os 15 milhões, né? 15 milhões, então, são 12 milhões aqui, ó, e aqui são 3 milhões. Isso daqui é igual os 15 milhões que eu falei de faturamento lá, né? Da sugestão lá de 2021, tá? Esses 3 milhões, então, isso daqui vai virar o quê? Margem bruta. É o dinheiro que você vai pagar as contas do seu escritório. E esses 12 milhões é o dinheiro dos fornecedores aqui. Buffet, decoração, espaço de eventos, enfim, é exatamente aqui. Quando você tem uma metodologia dessa aplicada dentro do seu negócio, aqui é a facilidade de realmente de controle. Mas, se você tem essa história aqui, né, o faturamento tudo dentro de casa, você consegue até enxergar aqui, né, dos 15 milhões, vamos falar que aqui você tenha 30 formaturas para entregar. Beleza, 30 formaturas. Cada uma tem um X de faturamento. Você consegue olhar uma por uma porque você tem um sistema e dentro desse sistema você tem centro de custos. Esse centro de custo, em cada um desses negócios, está linkado com o centro de custo. Então vamos falar que essa daqui é a formatura A1. Então você vai lá e puxa o custo da A1. Nossa, A1 era para faturar 300 mil reais, um exemplo, tá? E na verdade nós estamos com faturamento de 280, um exemplo, tá? 280, e nós temos de previsão de gasto nessa turma aqui, ó, vamos falar aqui, ó, 260 mil de gasto. Quer dizer, o teu percentual aqui está menor do que 20%. Você concorda que se fosse 20%, ela tinha que dar aqui, ó, de 280, 20%, mais ou menos 56 mil de margem bruta, e aqui você só está com 20? Então, assim, é importante você olhar de todas as formaturas, que são 30, uma por uma, você tem que fazer essa conta matemática aqui, ó. Quanto eu faturei, quanto eu tenho faturado, recebido até o momento, né? Se eu preciso buscar mais adesão, sim ou não, e como está a situação também de despesas desse projeto. Mesmo que falta um ano para entregar, mas você já sabe quanto vai custar, você já sabe tudo a operação, você consegue planilhar isso detalhe a detalhe. Dentro do centro de custo, você consegue já fazer essa previsão de gastos. Essa previsão é extremamente importante, porque senão você vai atropelar todo o negócio. Então isso daqui é muito importante, tá bom? Então assim, isso daqui é a teoria de Pareto, rapidamente eu expliquei para vocês entenderem essa situação toda. Eu quero fazer mais um desenho só, já derrubei o negócio mesmo, então não tem problema. O próximo desenho que eu quero fazer é o seguinte, nós estamos hoje em 2021, o nosso problema realmente é faturamento, né? Vamos falar que nós temos o ano de 22, o ano de 23, o ano de 24 e o ano de 25. Possivelmente quem entrou aqui, ó, em 2020, né? 2020, 21, 22, 23, 24, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Possivelmente quem vai se formar aqui, né? Que entrou em 2020, isso daqui são só as medicinas. Aqui, ó, vai ter as engenharias, né? Direito vai estar aqui também. E aqui a maioria das turmas, ó, maioria. Então, quer dizer, você entendeu que em 2020, 2021 principalmente é o ano que a gente está hoje. É isso que eu quero deixar claro para você. Nosso olhar para fechamento de contrato, ele tem que estar aqui, ó, para 23, para 24 e para 25. Por que, André, que nós temos que estar com esse olhar lá na frente? Porque se aqui você não olhar aqui para lá para frente, o que vai acontecer se nós temos uma linha? Vai chegar aqui um momento que vai virar um buraco. Você vai vir aqui, ó. Está vindo aqui os contratos. Chega aqui, ó, se você não fechou o contrato em 22, 23, você criou um buraco no seu negócio. Aqui, por exemplo, se você quisesse um faturamento de 15 milhões ano, aqui, por exemplo, você está só com 10 milhões. Quer dizer, faltou 5 milhões de reais. Então, essa visão do empresário que eu quero que você enxergue lá na frente. Só voltando aqui, ó, você viu que ficou um ano aqui parado? 2022? Qual que é essa situação aqui de 22? Olha aqui como é importante. 2020, 2021, como que eu tenho de faturamento? Vamos falar que aqui a nossa meta é 15 milhões, aqui é 16 milhões, aqui é 18 milhões.
e vamos falar que aqui eu tenho 10 milhões só fechado para 2022. E aí volta aquele ponto que eu coloquei lá na frente. O tanto de turma que nós temos abertas no mercado para 2022. Nós temos que mapear todas as 22 para a gente realmente dar um salto e tentar chegar perto aqui, ó, de 14 milhões de faturamento. Por quê? A gente precisa de um faturamento, né, bem similar aos próximos anos, porque o crescimento não pode ser de 50% por ano. É muito difícil você ter uma empresa, você está faturando, por exemplo, 10 milhões, você pula para 15 milhões. Você precisa estar muito parrudo, muito forte. Você precisa ser de um bronze para um silver, depois já perto de um gold. É uma travessia muito tênua, muito foda. Então é aí que você precisa se cuidar realmente. É nesse ponto aqui, o crescimento não é gigantesco. Então, se você tem 10 milhões, como que vai fazer para fechar mais 4 milhões de contrato para 2022? Aonde você vai encontrar essas contas? Nesse mapeamento que eu vou mostrar daqui a pouco para você. Você vai ter certinho quanto vai custar, qual vai ser a média de aluno, quanto por cento tem de turma A, quanto por cento tem de turma B. Sabe por quê? Essa análise é gerencial. Isso daqui não é da equipe de vendas que faz, isso daqui é o gerente. Ou se não tiver gerente, é o dono, é o proprietário. Tem que fazer conta, tem que entrar no mínimo detalhe para a gente saber exatamente como a gente vai costurar essa parada toda aqui. Para você fazer o crescimento, ó, crescimento tênue, crescimento mais tranquilo, assim a empresa vai crescendo robustez, né? Mas você precisa estar muito alinhado com os próximos anos da frente e o que tem de turmas abertas para você ir forçando o fechamento de contrato. E aí um grande ponto, né? Aí vem a bendita pandemia, ferra a gente tudo. Mas assim, ó, o que tem turma aberta? Isso daqui, aonde vai isso daqui? Isso daqui vai lá no mapeamento. Você viu que uma coisa vai amarrando na outra? Não tem jeito. Uma coisa engata na outra. Não tem outro jeito de fazer negócio hoje. É só assim que a gente consegue. Tá bom? É mapeamento, é público, enfim, tudo. E aí, assim, cada ano, para qual ano que eu vou olhar realmente? É aqui que vai fazer a diferença da sua empresa. É aqui que vai fazer a diferença da sua empresa. Como que eu vou gerenciar 20? Como que eu vou gerenciar 2021? Com o olhar para 22, para 23, para 24, para 25. Para você ter ideia, a nossa empresa hoje, eu só estou olhando para cá, ó. 23, 24, 25. 22 para mim, já estou com os contratos fechados, não vou fechar mais, eu estou fechando lá para frente. Porque quem está fechando lá na frente não tem problema de faturamento hoje, está pagando boleto, está comprando álbum de formatura, está fazendo tudo redondo. Depende de você, o seu olhar. Como que você vai administrar isso? Qual que é o seu olhar para o negócio? É isso que eu pergunto para você. Gente, aqui é o André Lopes. Fala o seguinte, está curtindo esse vídeo? Clica aqui no se inscrever no canal, se inscreve aqui, divulga aí para os amigos, para os inimigos, para os concorrentes, para todo mundo ouvir essa parada, todo mundo tem que entender essa logística de fazer conta para o nosso negócio, né? Clica no sininho também para você receber notificação de vídeo nosso, toda semana tem vídeo novo, né? E clica no se inscrever aí, no joinha também, dá um joinha pra gente, comenta nesse vídeo abaixo aqui o que você não concorda, o que a gente pode fazer diferente para realmente cooperar com você, o que eu posso trazer de assunto aqui para cooperar com você. Mas o nosso assunto basicamente hoje vou virar mais uma página aqui só, para a gente matar esse assunto nosso aqui, ó. Eu quero saber de você. Pera aí, vamos finalizar aqui. Quanto você fechou de contrato em 2019? Quanto você fechou de contrato? Quero saber de valor e o número de turmas. O que mais importa para mim é o dinheiro, tá? É o faturamento. Para mim é assim. Em 2020, quanto você fechou de contrato e o número de turmas? 2020. Em 2021... qual é seu plano? Qual é a sua meta? Olhando para os anos 22, 23, 24, 25, como que está esse planejamento seu aqui, ó? É isso aqui que eu quero saber de você. E é isso que eu vou mostrar no Excel para você ter esse alinhamento para frente. Mas você tem que fazer essa matemática para mim. Quanto você tem de contrato fechado de 2019? Quanto você fechou de contrato de 2019? Você fechou de contrato, tá? Esquece lá o financeiro, esquece quanto recebeu. Quanto você fechou de contrato? Nós estamos falando aqui mais da parte comercial. Quantas turmas você fechou? Em 2020, quanto você fechou de contrato? Quantas turmas você fechou? Em 2021, qual que é seu plano?
Qual que é a sua meta? Qual que é a situação para contratos de 2022, 23, 24, 25? Você tem que amarrar tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui tem que estar um amarrado no outro. Não tem outro jeito. É assim que a gente vai chegar lá. É isso aí. Se inscreve no canal, clica no sininho, clica no joinha também. E é isso aí, André Lopes. Divulga pra gente, para nós expandir esse conhecimento de formaturas, para cada dia a gente melhorar nosso setor. Tamo junto. É isso aí. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre contratos, né? 2019, 2020, 2021, 2022, como que está a sua projeção em contratos realmente para fechamento? Nós vamos falar de meta. Essa aula que eu dei no quadro, né, no Flipchart, agora há pouco, ela faz muito sentido junto com essa planilha que eu vou apresentar para vocês agora. Essa parte é muito importante. Vou compartilhar a tela aqui, vamos entrar direto na aula. Essa aqui é a história. Vamos lá. O que é isso daqui, na realidade? É um plano de meta de contrato ano a ano. Isso é muito importante, você ter esses números muito mapeados dentro da sua empresa, para você conseguir realmente projetar o futuro. E como eu falei na aula lá, eu desenhei até, né? Você vem numa linha assim de crescimento, de repente, se você parar de fechar contrato em um certo ano, você vai criar um buraco dentro da sua empresa de receita. E esse buraco pode te dar um problema gigantesco. E é isso que a gente enxerga que falta na maioria dos empresários, esse plano de metodologia aqui. Deixa eu desligar meu áudio aqui. Esse plano de metodologia. Por que falta? Porque é uma situação muito delicada, uma situação delicada que... Compartilhamento... caramba, peraí, cadê o WhatsApp? Isso, fechei, vamos lá. Cadê o Zoom? Está aqui. Compartilhando novamente. Isso aí, está na tela aqui. Então, qual que é a situação grande aqui? É você ter essa visão macro e completa da operação. Você precisa entender quanto você tem de contrato dentro de casa e contrato ano por ano. Quando você tem um volume total, né? Vamos falar que seja uma planilha de acompanhamento, no nosso curso a gente entrega ela, a planilha de acompanhamento, você tem todos os contratos. Depois você começa a reservar por ano, 2021, 22, 23, 24, 25, e isso que vai fazer você desenhar o seu futuro para de como você deseja, como você vai crescer, como você deseja realmente esse crescimento para a gente se organizar, entende? Então, isso é muito importante, e eu falo para você, é isso que vai fazer a diferença no seu gerenciamento e vai fazer a diferença na saúde financeira da sua empresa, porque não é a situação gananciosa de fechar contrato, não. É a situação de manter uma linha tênua, de um crescimento, mas um crescimento que seja sustentável. Depois nisso, quando a gente fala, né, de crescimento, ele vem bater em produção também, que você precisa estruturar toda a sua base, uma série de detalhes. E é isso que eu quero dividir aqui com vocês agora nessa planilha. Estou falando aqui uma situação de 2018, 19, 20, 21. Eu venho aqui com números de sugestão para vocês entenderem. Esses números aqui, ó, por exemplo, nossa, R$341 mil, André, esse número real seu? Não, é um número de sugestão que eu coloquei só para a gente montar a aula. Esse número aqui pode ser de 12 milhões, de 20 milhões, de 30 milhões. A metodologia, eu quero que você compreenda, ela é da mesma forma para todo mundo. Indiferente se você tem 100 mil de contrato ou se não você tem 30 milhões de reais em contrato, quanto mais análise, mais você consegue ter um crescimento sustentável e ter um plano de crescimento da sua empresa, tá bom? Então, essa planilha aqui, ó, eu vou colocando aqui, marcando com o mouse, e a gente vai falando nela, né? Por exemplo, eu divido ela, só para vocês terem ideia, né? Turma, então, turma A e turma B. E eu já deixo um comentário aqui também, ó, a definição de turma A e B. Isso é muito importante, você ter isso claro para a sua empresa. Como que você define seus clientes, né? Eu defino como A e B. A, turmas de alto poder aquisitivo, que a maioria delas tem faturamento próprio, enfim, elas têm a quantidade de adesão que ela traz é muito mais certa do que as turmas B, tá bom? E turmas relevantes no mercado também, tá? Turmas que realmente são representativas na cidade. Olha a pergunta que eu faço, né? Nossa, se eu vou para uma formatura aqui, qual que é a formatura mais power da minha cidade? Peraí, medicina, opa, direito, essas duas são power e eu quero ir nessas formaturas, entendeu? Essas são formaturas relevantes que a maioria das pessoas que conhece, que a gente convive, essas formaturas fazem a diferença na cidade. E isso é um ponto também de definição, se ela tomar A ou B. E não é por faturamento, tem turma que tem um alto faturamento,
mas ela não tem essa representatividade na cidade. Por exemplo, tem uma cidade do interior do Paraná, que a gente se deparou lá também tem medicina, tem direito, tem outras turmas. E aí, quando a gente faz essa pergunta, né? Qual que é a formatura que eu vou aqui, que é muito foda, que eu preciso estar lá? Agrovete. A Agrovete, exatamente isso. É uma agronomia com veterinária. Elas fazem a formatura juntos e todo mundo adora essa festa e tal. Por quê? É uma coisa da região, é muito agronomia veterinária, agricultura, enfim. Quer dizer, faz muito sentido ir nessa festa. Ela é mais falada do que uma medicina. O valuation dela em questão de faturamento é menor que a medicina, é menor que o direito. Só que ela a representação para o mercado da cidade ela é muito maior. Quer dizer, ela é uma turma A, não é pelo faturamento, e sim pela representação, tanto que ela é relevante no mercado. E é isso que realmente faz a diferença para você definir a turma A e B. Tá bom? Então é isso. Aqui está ano de 2018, né? Que é o ano de conclusão. O ano de conclusão? Não, perdão. Meta de fechamento de contrato ano a ano. Eu confundi aqui. O 2018 é o que eu fechei realmente em 2018, que eu tenho de contrato dentro de casa para a realização de 2018, tá? Realização de 2018. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 2 contratos, 50 formandos, são um total de 100 formandos total, né? São 2 contratos de 50, e também em turmas B eu tenho 5 contratos, a média de formandos de 32 alunos, com um total de 160 alunos. Eu estou com um total aqui de R$341 mil em turmas A e 354 mil em turmas B. Volto a repetir, se daqui for 15 milhões, 20 milhões, ok, é só, na verdade, aumentar o número de contratos, o número de formandos, então o total de formandos vai dar a média para você saber como que está o seu mapeamento total. Aqui tem também, esse ano a ano, é um percentual que eu calculo aqui, ó, aqui quando você vem aqui, ó, a diferença em percentual do ano anterior para este ano, né? Qual que a representatividade desse faturamento na empresa toda referente ao ano anterior. É importante a gente medir isso, por quê? Para você enxergar a sua meta, como que você quer fazer a meta depois, a meta do ano que vem. Valor por formando, aqui está uma média de 3.419 e 2.218 para turmas B. O número de formandos é o importante, o percentual do número de formandos sobre o total fechado no ano, né? Quanto que representatividade, assim, do total dos alunos que tem fechado, olha lá, do total que tem fechado, 38% ele é referente a alunos A e 61% é referente a alunos B. É importante você saber esses números também, para saber, assim, como que você vai crescer essa quantidade de aluno. Você vai botar mais aluno, né, com A ou mais aluno com B. Então, você tem que manter essa média aí até para não estourar o faturamento. Quando a gente fala em percentual de faturamento, olha como reverte a situação. Aqui tá, ó, percentual de faturamento de turma A e turma B sobre o total fechado. Sobre o total fechado hoje, eu tenho aqui 49% de turma A e 50% eu tenho de turma B. Quer dizer, eu tenho muito menos alunos de turma A, só que o valuation dele é maior, quer dizer que ele dá um percentual maior referente ao faturamento. E a mesma coisa acontece com o turma B. Eu tenho uma quantidade maior fechada, só que um ticket menor. Ele dá uma representatividade bem equiparada às turmas A, entendeu? Então, aqui está com 49,07, 50,93, nós estamos numa média aqui meio a meio, vamos dizer assim, de faturamento em cima dos alunos turma A e turma B. Tá? A meta para 2018 foi 410 mil, aqui foi 425, 836, e a meta para 2019, então, assim, só falando nesse valor de meta, né, aqui está com 696 mil fechado, a meta era 836 mil, tá? Então, a meta para 2019 é um valor de 471 mil, né, para a turma A e 489 mil para a turma B, tá? Isso é de contratos fechados para os próximos anos, tá? Então, aqui também está o percentual, né, que eu calculo aqui, o percentual da turma A e a turma B, que ela pesa sobre o faturamento da meta. Então, é importante também a gente ter esse cálculo certo. Quanto que pesa o faturamento da meta que você está trazendo em cima de formandos versus valor de faturamento? Então, é importante isso também. Então, aqui, de 2018 para 2019,
a gente acrescentou um crescimento de 13%. Aí vai uma análise bem tênua. Quais turmas estão abertas no mercado, quais que realmente eu vou alcançar, tá? Então, isso é importante também você ter esse olhar muito claro dentro do seu negócio. Ok? Turma 2019. 2019 eu já tenho as médias aqui, já pulou para 1 milhão de faturamento. Eu já estou aqui, ó o ano anterior, aqui que eu não tinha os números em cima, e aqui eu tenho, ó, a diferença de percentual do ano anterior para este ano. Quer dizer, eu tenho uma diferença aqui de 29% referente ao ano passado para esse ano de crescimento em cima de turmas A e 33% em cima de turma B. Quer dizer, cresceu 31% o nosso negócio esse ano, tá? Um ano para o outro. Olha, é importante aqui, ó, a média de faturamento, nós já tivemos um aumento, ó, no valor da adesão, tá aqui, ó, de 6,15% nas turmas A e 20,79% nas turmas B. Quando a gente aumenta um valor muito alto assim na turma B, isso pode refletir nos próximos anos. E você vai enxergar que já vai refletir no próximo ano aqui. Por quê? Você aumentar um ticket muito, 20%, um ticket médio das turmas que você fechou do público B, é muito alto, tá? O que a gente fala geralmente? De 5% a 10%, putz, bacana, eu acho que é esse número, entendeu? Eu acredito muito nesse número. Quando você chegou nesse número 20%, aconteceu alguma coisa aqui que alguma turma a gente fechou num valor muito alto. Então, isso pode refletir nos próximos anos, sim, porque não é uma média coerente no mercado. Vamos lá. E aí a meta, então, era de 961 mil, a gente fechou 1 milhão e 12, a gente já superou a meta. Depois aqui, a gente já projetou uma meta 2019 para 2020 de 14% de aumento. O que é essa meta realmente? Ó, aumentou 10% só de crescimento, um total de 14% de crescimento médio aí. Por que a gente calcula, os 14% é referente a 2019 para 2020, tá? Então, assim, qual que é essa situação do que a gente tinha de meta e o que a gente vai lançar de meta? É importante porque o que eu tenho aberto no mercado e o que eu suporto também com a minha empresa. Minha empresa suporta quantas turmas no rendimento, minha produção suporta quantas turmas para eu crescer. Então, é importante fazer esse número também, tá bom? Vamos lá, vamos falar em 2020, então. A gente tinha, a nossa meta aqui, ó, estava 1.114.000, a gente fechou 1.205.000. A gente já teve um aumento de adesão, ó, de 4,23% da adesão do ano anterior para esse ano e de menos 5%. Olha só, a adesão foi de 2.800 no ano anterior de fechamento de contrato e esse ano 2.660. Por quê? Você lembra que eu falei que subiu 20%? Como assim subiu 20% a adesão? Pulou de 2.218 para 2.800, depois 2.660. Porque ela teve um aumento muito grande no ano de 2019 aqui. Então, nós precisamos mensurar isso muito certo, porque é importante você enxergar esses números, tá? A representatividade de faturamento, ó, para você ver, 2019 estava com 47% por 52% da turma B. Nesse ano aqui, a gente já melhorou um pouquinho da turma A, 49% e 50% na turma B. Por que é importante fazer esses cálculos? Para você se manter no mercado. Se você desordenar todo o seu faturamento só para a turma B, chega uma hora que você não vai conseguir fechar a A mais. Então, a A, você precisa manter, sim, um número de turmas fechadas para você se manter numa posição boa. Olha aqui, eu faço medicina, eu faço direito, eu faço agrovete. Então, quer dizer, eu sou uma empresa foda. É isso que vocês precisam pensar, tá bom? E a meta aqui, ó, já deu um aumento de 2020 para 2021 de 23% de crescimento, tá bom? 23% de crescimento. Então, tá, aí depois aqui você tem que colocar 21, todas as turmas A e B, enfim, e aqui já entra até contratos de foto e imagem também, quantos você tem, quantos pode fazer de resultado para você. E de 21 para 22, ó, eu já pulei aqui de uma meta de 1.900.000 para 2.796.000. Eu cresci 48% referente ao ano anterior. Por que isso? Porque criou robustez na empresa. Eu consigo dar um salto maior, consigo trazer mais turmas, consigo atingir uma região maior para eu realmente conseguir trabalhar e conseguir fazer entregas perfeitas. Tá bom? Depois o crescimento, quando você tem um crescimento exponencial assim, de um ano para o outro, de 40%, 50%, todo ano você pode crescer 30%, 40%? Pode, você consegue se você organizou bem a sua base.
sistema, equipe, gestão financeira, toda essa estrutura que vai fazer muito diferença, tá bom? E aqui em 2023 e 2024, nesse plano aqui, já chegou em 5 milhões e 900 de faturamento, tá bom? Então, isso daqui é importante você enxergar todos esses números para você não ter o quê? Não ter um buraco de fechamento de contrato, de realização. Você precisa saber exatamente quanto você tem de contrato, se está crescendo gradualmente e se você tem rentabilidade dentro desses projetos todos, tá? Isso daqui, então, é a planilha de venda de contrato futuro, mas a gente precisa pensar também nessa história do buraco, que não pode ficar um buraco no meio do caminho. Se você fechar muito, vamos fechar contrato lá para frente, para 25, e esquecer de 23, por exemplo, você vai criar um buraco, onde vai gerar um débito na sua empresa gigantesco. Toda essa metodologia ela está em cima da teoria de Pareto 80-20, isso é muito importante vocês pensarem, tá bom? Meta, aqui está os planos de meta, né? As turmas A e B que têm fechada, aberta, também tem isso aqui na planilha nossa. Bom, estou deixando essa planilha aqui, vou mandar um template disso daqui lá nos nossos grupos e vou mandar também lá no nosso Telegram com um áudio completo dessa aula nossa para você entender o que é essa história do crescimento, como que a gente precisa realmente mensurar isso para a gente conseguir organizar tudo isso passo a passo. Tamo junto, valeu. É o seguinte, clica no vídeo aqui embaixo, manda um comentário, clica nas notificações, clica também no joinha e se inscreve no nosso canal, porque pode ser muito útil para todo mundo. Tamo junto, valeu.